E se você fosse forçada a se casar com um completo estranho para salvar sua família da ruína? Imagine descobrir que esse homem misterioso guarda segredos que podem mudar tudo o que você acredita sobre amor e destino. Esta é a história de Carolina, uma jovem que teve sua vida virada de cabeça para baixo em uma manhã fria de inverno. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários. De onde você está assistindo? E não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias emocionantes para vocês. Agora, prepare-se para uma jornada que vai mexer com todas as suas emoções. O relógio marcava 5 da manhã quando as batidas na porta ecoaram pela pequena casa de madeira, como marteladas no coração de Carolina Santos. Ela despertou sobressaltada, o coração disparando num ritmo descompassado que parecia querer escapar do peito. Através da janela embaçada de seu quarto, vislumbrou 3 silhuetas escuras contra a neblina matinal que cobria as colinas de Monte Verde. "Pai!" sussurrou, mas sua voz se perdeu no som dos passos pesados de João Santos, descendo as escadas de madeira que rangiam sob o peso da ansiedade. Carolina enrolou-se no chale de lã que sua mãe havia tecido anos antes e caminhou até a escada. Suas mãos tremiam, não sabia se era pelo frio cortante do inverno mineiro ou pelo pressentimento que revirava seu estômago. Do alto, observou o pai abrir a porta com a resignação de quem já esperava por aquele momento. "Senhor Santos", disse o homem mais alto, vestindo um terno escuro que contrastava brutalmente com a simplicidade rústica da sala. Sua voz carregava a frieza de quem estava acostumado a ser obedecido. "Viemos pela dívida." O pai de Carolina engoliu em seco. Suas mãos, calejadas por anos trabalhando nos cafezais, tremiam ligeiramente enquanto segurava a maçaneta. Eu precisaria de mais algumas semanas. A próxima colheita não vai acontecer, João." A interrupção veio acompanhada de um sorriso que não chegava aos olhos. "A praga destruiu tudo. Você sabe disso melhor que ninguém." Carolina desceu alguns degraus, o coração martelando contra as costelas. Podia ver o rosto do pai empalidecer, as rugas se aprofundando ao redor dos olhos, como se cada palavra fosse um novo peso em suas costas já curvadas. "80 mil reais, senhor Santos. Com juros, são 95 mil. O homem abriu uma pasta de couro e retirou alguns documentos. "Mas temos uma proposta que pode resolver tudo isso." "Que tipo de proposta?" A voz de João saiu rouca, carregada de desconfiança e desespero em igual medida. O segundo homem, mais baixo mas igualmente intimidador, apontou para Carolina na escada. Ela sentiu o sangue gelar nas veias quando todos os olhares se voltaram para ela. "Sua filha. Sabemos que ela tem 20 anos, é solteira e..." Os olhos do homem a percorreram de forma que a fez sentir-se como gado sendo avaliado. "Adequada. Adequada para quê?" Carolina desceu o resto da escada, a indignação superando o medo. Suas bochechas ardiam de raiva, mas sua voz saiu mais firme do que esperava. "Para ser esposa do senhor Gabriel Almeida." O terceiro homem falou pela primeira vez, sua voz estranhamente suave contrastando com a dureza dos outros dois. "Ele é um empresário bem-sucedido que precisa de uma esposa. Em troca, sua dívida será perdoada e sua família receberá uma compensação adicional." O silêncio que se seguiu foi tão denso que Carolina podia ouvir as batidas do próprio coração. Olhou para o pai, que evitava seu olhar, fixando os olhos no chão de madeira gasta. "Casamento?" A palavra saiu como um sussurro incrédulo. "Vocês estão falando de vender minha filha?" "Estamos falando de um acordo mutuamente benéfico", corrigiu o homem alto. "O senhor Almeida oferece segurança financeira, uma vida confortável. Sua filha nunca mais precisará se preocupar com dinheiro." Carolina sentiu o mundo girar ao seu redor. As paredes da sala pareciam se fechar, sufocando-a. Isso não podia estar acontecendo. Não no século XXI, não na vida real. "E se eu recusar?" Sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Os 3 homens trocaram olhares significativos. O mais alto deu um sorriso que gelou o sangue de Carolina. "Então executo a dívida imediatamente." Sua família perde a casa, as terras e seu pai fez uma pausa calculada. "Bem,
Homens da idade dele não costumam se recuperar bem de traumatismos financeiros. Carolina viu o pai dobrar-se sobre si mesmo, como se as palavras fossem golpes físicos. 25 anos de trabalho duro, de sonhos construídos grão a grão de café, sendo destruídos em questão de minutos. Não, murmurou, mas sua voz não carregava convicção. Olhou para o pai, que finalmente levantou os olhos para encontrar os dela. O que viu lá a destruiu. Desespero, culpa e a súplica silenciosa de quem não tinha mais alternativas. Pai, começou, mas ele balançou a cabeça lentamente. Carol, A voz de João quebrou. Eu não tenho escolha. Perdoa o seu pai. Por favor. Os homens abriram mais documentos sobre a mesa de madeira que ficava no centro da sala. Carolina podia ver números, palavras em juridiquês, mas tudo parecia borrado através das lágrimas que insistiam em se formar. O casamento acontecerá hoje mesmo, anunciou o homem mais baixo. Já temos autorização especial do cartório. Depois, a senhora irá diretamente para a propriedade do senhor Almeida. Hoje? A palavra saiu como um grito sufocado. Mas eu não posso simplesmente... Pode e vai. A suavidade da voz do terceiro homem não mascarava a ameaça subjacente. O senhor Almeida não gosta de esperar. Carolina olhou ao redor da pequena sala que havia sido seu mundo por 20 anos. As fotos na parede, o sofá onde costumava ler nos domingos à tarde, a janela de onde observava o sol nascer sobre os cafezais. Tudo isso estava sendo arrancado dela em questão de horas. Eu preciso fazer as malas, disse, sua voz soando distante até para si mesma. Não se preocupe com isso. O senhor Almeida providenciará tudo o que precisar. O homem alto guardou os documentos. Apenas traga itens pessoais, muito pouco. Enquanto subia as escadas, Carolina sentia as pernas fracas, como se estivesse caminhando em areia movediça. No quarto, sentou-se na beirada da cama e deixou as lágrimas finalmente caírem. 20 anos de vida, e agora seria forçada a entregá-la a um completo estranho. Pegou a foto da mãe que ficava em sua mesinha de cabeceira. Maria Santos havia morrido quando Carolina tinha 15 anos, mas seu sorriso ainda aquecia o coração da filha. O que a mãe diria se estivesse viva? O que faria numa situação como essa? Um barulho de motor a trouxe de volta à realidade. Pela janela, viu um carro preto e elegante estacionando em frente à casa. Seu novo marido havia chegado, mas o que mais a assombrava naquele momento não era o medo do desconhecido. Era a terrível suspeita de que talvez, apenas talvez, não houvesse volta. Gabriel Almeida desceu do Mercedes preto com movimentos calculados, cada passo deliberado, como se estivesse seguindo um roteiro meticulosamente ensaiado. Carolina observou pela janela, estudando o homem que em questão de horas seria seu marido. Alto, deveria ter uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos perfeitamente alinhados e um terno sob medida que gritava poder e dinheiro. Mas o que mais chamava a atenção era algo que ela não conseguia definir imediatamente. Uma rigidez na postura, uma tensão nos ombros, que sugeria que ele estava tão confortável com aquela situação quanto ela. Desceu as escadas lentamente, carregando uma pequena mala com os poucos pertences que conseguiu reunir. A foto da mãe, algumas roupas simples, o rosário da avó e o diário onde escrevia desde adolescente. Não era muito para representar uma vida inteira. Na sala, Gabriel cumprimentou os 3 homens com acenos breves e profissionais. Quando seus olhos encontraram os de Carolina, ela sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. Não era medo exatamente, era algo mais complexo. Os olhos dele eram de um castanho profundo, quase negro, mas havia algo neles que a intrigou. Vulnerabilidade, incerteza. Senhorita Santos, disse, sua voz grave e educada. Estendeu a mão em cumprimento formal, e quando Carolina a aceitou, notou que os dedos dele estavam ligeiramente trêmulos. Gabriel Almeida. Carolina, respondeu, surpresa com a própria coragem de manter a voz firme. Gabriel assentiu e se voltou para os homens. Os documentos estão prontos? Tudo preparado, senhor. O cartório nos aguarda. Durante o caminho até o cartório, Carolina viajou no banco traseiro ao lado de Gabriel, enquanto um dos homens dirigia. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo som do motor,
e pelo tamborilar nervoso dos dedos de Gabriel no banco. Tem medo? A pergunta veio de forma tão inesperada que Carolina quase pulou do susto. Virou-se para olhá-lo, procurando sinais de ironia ou crueldade, mas encontrou apenas uma expressão cuidadosamente neutra. Não sei ainda, respondeu honestamente. E você? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Gabriel virou o rosto para a janela, mas Carolina captou um leve movimento nos músculos de sua mandíbula. Talvez, murmurou, tão baixo que ela quase não ouviu. O cartório era um prédio pequeno e antiquado no centro de Monte Verde. Dentro, apenas 2 testemunhas desconhecidas aguardavam, além do oficial de registro civil, que parecia estar cumprindo um protocolo tedioso. Bem, disse o oficial, ajustando os óculos. Vamos ao que interessa. Gabriel Henrique Almeida, 42 anos, empresário, aceita Carolina Maria Santos, 20 anos, como sua legítima esposa? Aceito. A resposta veio sem hesitação, mas Carolina notou que Gabriel mantinha os olhos fixos no chão. Carolina Maria Santos, aceita Gabriel Henrique Almeida como seu legítimo esposo? Carolina sentiu todas as cabeças se virarem para ela. O silêncio se estendeu por segundos, que pareceram eternos. Pensou no pai, na dívida, na falta de alternativas. Pensou na vida que estava deixando para trás e no futuro incerto que a aguardava. Aceito, disse finalmente, sua voz ecoando no ambiente pequeno e abafado. Então, pelos poderes que me são conferidos pelo Estado de Minas Gerais, eu os declaro marido e mulher. Tradicionalmente seria o momento do beijo, mas Gabriel apenas estendeu a mão para ela novamente, um cumprimento formal e distante. Carolina apertou-a, notando mais uma vez o ligeiro tremor em seus dedos. A viagem até a propriedade de Gabriel durou quase 2 horas, serpenteando pelas estradas de montanha da Serra da Mantiqueira. Carolina observava a paisagem mudar gradualmente. As casas simples de Monte Verde, dando lugar a propriedades cada vez maiores e mais luxuosas, até que finalmente chegaram a um portão imponente de ferro forjado. A fazenda de Gabriel era espetacular. A casa principal, uma construção moderna que misturava elementos coloniais com arquitetura contemporânea, estava aninhada entre montanhas cobertas de mata atlântica. Jardins perfeitamente cuidados se estendiam em todas as direções, e Carolina podia ver ao longe os contornos de outras construções: estábulos, casas de funcionários, celeiros. É bonito, disse, a primeira coisa que falara desde o cartório. Minha mãe desenhou os jardins, respondeu Gabriel. E havia algo na voz dele, uma nota de saudade, que fez Carolina olhá-lo com mais atenção. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, os aguardava na entrada da casa. Suas roupas simples, mas elegantes, e a postura ereta sugeriam que ela estava habituada a comandar. Esta é Dona Maria, a governanta, apresentou Gabriel. Ela cuidará de tudo o que precisar. Dona Maria estudou Carolina com olhos penetrantes, mas não hostis. Assentiu ligeiramente. Bem-vinda, senhora Almeida, disse, e Carolina estremeceu ao ouvir seu novo nome. Gabriel conduziu-a através de corredores amplos, decorados com arte contemporânea e móveis de época. Tudo era impecável, elegante, mas havia uma frieza no ambiente que ia além da temperatura. Parecia uma casa onde ninguém realmente vivia, apenas existia. Estes serão seus aposentos, disse Gabriel, parando diante de uma porta dupla de madeira escura. Carolina entrou e quase perdeu o fôlego. A suíte era maior que toda a casa onde crescera. Uma cama king size dominava o ambiente, ladeada por amplas janelas que ofereciam uma vista deslumbrante das montanhas. Havia uma área de estar com poltronas de couro, uma escrivaninha antiquada e portas que davam para o que parecia ser um closet e um banheiro. E você? Perguntou-se, voltando para Gabriel. Onde fica seu quarto? No final do corredor. Dona Maria explicará a rotina da casa. Jantar é servido às 8 em ponto. Fez uma pausa na porta. Carolina? Sim? Se houver qualquer coisa que precise, qualquer coisa mesmo, pode pedir a Dona Maria. Ela tem autorização para providenciar o que for necessário. E então ele se foi, deixando Carolina sozinha em sua prisão dourada.
Sentou-se na beirada da cama e olhou ao redor. Tudo era perfeito, luxuoso, mas estéril. Não havia fotografias pessoais, objetos com história, nada que indicasse a personalidade de quem vivia ali. Pegou a foto da mãe e a colocou na mesinha de cabeceira. Pelo menos agora, tinha um pouco de casa naquele lugar estranho. Através da janela, podia ver Gabriel caminhando pelos jardins, as mãos cruzadas nas costas, a cabeça baixa. Mesmo à distância, havia algo na postura dele que sugeria solidão profunda. "Quem é você, Gabriel Almeida?" murmurou para si mesma, observando-o desaparecer entre as árvores. O que ela não imaginava era que, em seu próprio quarto, Gabriel estava se fazendo exatamente a mesma pergunta sobre ela. Os primeiros dias na fazenda passaram em uma dança cuidadosa de polidez e distância. Carolina e Gabriel compartilhavam as refeições em um silêncio pontuado, apenas por pedidos educados de sal, comentários sobre o tempo ou a qualidade da comida preparada por Dona Maria. Carolina havia estabelecido uma rotina própria. Acordava cedo, tomava café sozinha na varanda do seu quarto. Gabriel já havia saído para resolver negócios, caminhava pelos jardins, lia na biblioteca imensa que descobriu no térreo e tentava processar a nova realidade de sua vida. A biblioteca tornou-se seu refúgio. Era o único lugar na casa que parecia ter alma. Milhares de livros ocupavam estantes do chão ao teto, desde clássicos da literatura até tratados técnicos sobre a agricultura. Havia poltronas gastas pelo uso, uma lareira que evidentemente era acesa com frequência e pequenos objetos pessoais espalhados pelas mesas, um peso de papel antigo, óculos de leitura, uma caneca com marcas de uso. Foi ali que encontrou as primeiras pistas sobre quem realmente era Gabriel Almeida. Na quinta-feira de sua primeira semana como sua esposa, Carolina descobriu uma seção inteira dedicada a livros sobre psicologia, desenvolvimento pessoal e relacionamentos humanos. Alguns tinham páginas marcadas, outros apresentavam anotações nas margens com uma caligrafia firme e elegante. Um livro em particular chamou sua atenção. Superando a ansiedade social, tinha várias páginas com cantos dobrados e sublinhados que revelavam uma luta íntima profunda. A dificuldade de conectar-se emocionalmente com outros pode ter raízes na infância. Estava sublinhado, com uma anotação na margem: Mãe, 8 anos. Carolina fechou o livro rapidamente, sentindo-se como uma intrusa. Mas a descoberta plantou uma semente de compreensão sobre o comportamento reservado de Gabriel. Naquela noite, durante o jantar, observou-o com novos olhos. Reparou como suas mãos ficavam tensas quando Dona Maria se aproximava para servir, como evitava contato visual direto, como parecia escolher cada palavra cuidadosamente antes de falar. "A biblioteca é incrível", comentou, tentando iniciar uma conversa mais substancial. Gabriel levantou os olhos do prato, uma expressão de surpresa passando rapidamente por seu rosto. "Você gosta de ler?" "Sempre gostei. Na verdade, sonhava em estudar literatura, mas..." Deixou a frase no ar. Não era hora de falar sobre sonhos interrompidos. Mas Gabriel havia largado o garfo e a observava com atenção genuína pela primeira vez desde o casamento. "Circunstâncias da vida", respondeu vagamente. Gabriel assentiu, como se entendesse o peso das circunstâncias não escolhidas. "Você pode usar qualquer livro da biblioteca, considerá-la sua também." "Obrigada." Carolina hesitou antes de fazer a próxima pergunta. Vi que há muitos livros sobre desenvolvimento pessoal. Um músculo na mandíbula de Gabriel se contraiu. Ele voltou a cortar a carne em seu prato com movimentos mais abruptos. "Leitura educativa", murmurou. "Gabriel", disse suavemente, e ele levantou os olhos novamente. "Este casamento não foi escolha de nenhum de nós, mas estamos aqui. Talvez possamos tentar tornar as coisas menos formais?" O silêncio que se seguiu foi longo. Gabriel deixou os talheres sobre o prato e estudou o rosto de Carolina como se estivesse tentando decifrar um código complexo. "Você não tem medo de mim?" perguntou finalmente. A pergunta a pegou desprevenida. Deveria ter? A maioria das pessoas espera coisas. De um casamento,
intimidade, proximidade. As palavras pareciam ser arrancadas dele com dificuldade. Eu não consigo. Gabriel, Carolina interrompeu gentilmente. Nem todos os casamentos são iguais. Talvez o nosso possa ser diferente. Não pior, apenas diferente. Ele a observou por um longo momento, algo se movendo nas profundezas de seus olhos escuros. Você é muito gentil para alguém que foi forçada a esta situação. E você é muito vulnerável para alguém que supostamente está no controle dela. A observação pareceu chocá-lo. Gabriel recostou-se na cadeira, uma expressão de algo parecido com alívio passando por seu rosto. Você é observadora. Sou filha de produtor rural. Aprendi a ler sinais desde pequena. Carolina deu um pequeno sorriso. E você tem muitos sinais para alguém disposto a observar. Gabriel ficou em silêncio por um momento, depois se levantou abruptamente. Preciso cuidar de alguns negócios. Boa noite, Carolina. Mas quando chegou à porta da sala de jantar, parou sem se virar. Carolina, obrigado por entender. Depois que ele saiu, Carolina ficou sozinha com Dona Maria, que havia observado toda a troca em silêncio respeitoso. Ele é um bom homem, disse a governanta recolhendo os pratos. Só não aprendeu como mostrar isso. O que aconteceu com ele, Dona Maria? A mulher mais velha hesitou, claramente dividida entre a lealdade ao patrão e uma crescente simpatia pela nova senhora da casa. Não é minha história para contar, querida, mas posso dizer que ele nunca trouxe ninguém para esta casa antes. Nunca? Nunca? Em 15 anos trabalhando aqui, você é a primeira pessoa que ele convidou para jantar em sua mesa. A primeira que está dormindo sob este teto que não seja funcionário. Dona Maria fez uma pausa significativa. Ele pode não saber como expressar, mas escolheu você por alguma razão. Naquela noite, Carolina deitou em sua cama king size e olhou para o teto, processando a conversa. Gabriel não havia escolhido ela. Havia escolhido uma esposa que não faria exigências emocionais ou físicas. Mas talvez, apenas talvez, houvesse espaço para algo mais. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, adormeceu sentindo algo parecido com esperança. Do outro lado do corredor, Gabriel permanecia acordado, fitando seu próprio teto e se perguntando se havia cometido o maior erro de sua vida ao trazer alguém tão observadora e gentil para seu mundo cuidadosamente controlado. A tempestade começou na madrugada de quinta-feira, com o vento uivando através das frestas das janelas como um animal ferido. Carolina acordou sobressaltada, o coração disparando numa velocidade que a deixou zonza. Lá fora, raios cortavam o céu numa dança violenta de luz e sombra, seguidos pelo estrondo ensurdecedor dos trovões que reverberavam pelas montanhas. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos contra o peito, tentando controlar a respiração que vinha em rajadas curtas e dolorosas. A cicatriz emocional deixada pelo raio que quase a matara aos 12 anos, quando brincava embaixo do pé de jabuticaba no quintal de casa, nunca havia se curado completamente. A memória da luz cegante, do cheiro de ozônio e madeira queimada, do corpo de seu pai carregando-a inconsciente para dentro de casa, tudo voltava com força total, sempre que tempestades como esta se abatiam sobre onde estivesse. Outro raio iluminou o quarto, e Carolina não conseguiu conter um gemido baixo de terror. Levantou-se da cama com as pernas trêmulas e caminhou até a janela, fechando as cortinas pesadas numa tentativa desesperada de bloquear os clarões que pareciam perfurar sua alma. Mas os trovões não podiam ser bloqueados. Cada estrondo fazia seu corpo todo se contrair, como se estivesse sendo atingida novamente pelo raio daquela tarde terrível de sua infância. Tentou todas as suas técnicas usuais de enfrentamento. Contar até 10, respirar profundamente, recitar orações que a mãe lhe havia ensinado. Nada funcionava. A tempestade estava se intensificando, e com ela, seu pânico. Quando um raio particularmente forte iluminou todo o quarto mesmo através das cortinas fechadas, seguido imediatamente por um trovão que fez as janelas tremerem, Carolina não conseguiu mais se conter. Saiu do quarto em passos rápidos, o coração martelando tão forte que sentia as pulsações no pescoço e nos pulsos. O corredor estava mergulhado em escuridão,
apenas ocasionalmente iluminado pelos relâmpagos que infiltravam pelas janelas. Carolina caminhou em direção ao final do corredor, onde Gabriel havia dito que ficava seu quarto, sem saber exatamente o que pretendia fazer. Só sabia que não podia ficar sozinha, não quando a tempestade parecia querer engolir a casa inteira. Parou diante da porta dele, a mão levantada para bater, mas hesitou. Que direito tinha de incomodá-lo? Eram estranhos vivendo sob um arranjo de conveniência. Ele não havia assinado um contrato para consolá-la durante ataques de pânico. Outro trovão, ainda mais forte, fez sua decisão por ela. Bateu na porta suavemente. Gabriel? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Silêncio. Bateu novamente, um pouco mais forte. Gabriel, Desculpa incomodar, mas... A porta se abriu abruptamente, revelando Gabriel em uma camiseta cinza e calças de pijama, os cabelos desalinhados. Havia sido claramente arrancado do sono, mas quando viu o estado de Carolina, pálida, tremendo, abraçando o próprio corpo, qualquer irritação que pudesse sentir evaporou-se instantaneamente. O que aconteceu? Sua voz carregava uma urgência que a surpreendeu. A tempestade, Eu tenho muito medo de raios. Desculpa, eu não deveria ter... Outro relâmpago cortou o céu e Carolina instintivamente deu um passo em direção a Gabriel, procurando proteção. Gabriel ficou paralisado por um momento, claramente dividido entre o impulso de ajudar e seu próprio desconforto com proximidade física. Mas quando viu uma lágrima escorrer pela bochecha de Carolina, algo se quebrou dentro dele. Entre, disse, se afastando para dar-lhe espaço. O quarto de Gabriel era mais simples que o dela, decorado em tons neutros com móveis funcionais. Mas o que mais chamou a atenção de Carolina foi como estava arrumado. A cama feita com precisão militar, nenhum objeto pessoal à vista, gavetas fechadas. Era o quarto de alguém que vivia como se pudesse ter que partir a qualquer momento. Sente-se, disse Gabriel, indicando uma poltrona próxima à janela. Hesitou por um momento antes de se sentar na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa. Desde quando tem medo de tempestades? Desde os 12 anos. Carolina enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Um raio atingiu a jabuticabeira do nosso quintal enquanto eu brincava embaixo dela. Quase morri. Gabriel assentiu lentamente, como se estivesse processando não apenas a informação, mas também o ato de confiança que ela havia acabado de demonstrar ao compartilhar algo tão pessoal. E você? Perguntou Carolina, surpresa com a própria coragem. Que tipo de medos tem? A pergunta pareceu desarmá-lo completamente. Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que Carolina pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Pessoas, disse simplesmente. Proximidade, toque. Fez uma pausa lutando com as palavras. Decepção. Outro trovão ecoou lá fora, mas dessa vez Carolina mal se abalou. Tão absorta estava na vulnerabilidade que Gabriel acabara de revelar. Por isso o casamento arranjado, compreendeu. Uma esposa que não esperaria intimidade. Gabriel levantou os olhos para encontrar os dela, e Carolina viu ali uma dor tão profunda que sentiu seu próprio coração se contrair em simpatia. Eu nunca estive próximo de alguém dessa forma. Nunca beijei ninguém, nunca... Parou, as bochechas corando ligeiramente. Aos 42 anos, isso é patético. Não, disse Carolina com firmeza. É humano. Todos temos nossas cicatrizes, Gabriel. Algumas apenas são mais visíveis que outras. Eles ficaram em silêncio enquanto a tempestade continuava lá fora, mas gradualmente Carolina percebeu que sua respiração havia se normalizado. A presença de Gabriel, por mais improvável que parecesse, estava acalmando seus medos. Posso perguntar algo? Disse Carolina. Gabriel assentiu. Quando você era criança, alguém te consolava quando tinha medo? A pergunta atingiu Gabriel como um soco físico. Seus olhos se encheram de uma tristeza tão profunda que Carolina imediatamente se arrependeu de ter perguntado. Minha mãe, disse finalmente. Até os 8 anos. Depois que ela morreu, meu pai acreditava que demonstrações de emoção eram sinal de fraqueza. Sinto muito, disse Carolina.
e havia tanta sinceridade em sua voz que Gabriel sentiu algo se mover dentro de seu peito, um calor estranho e desconhecido. Você não precisa sentir pena de mim. Não é pena, é compreensão. Eu perdi minha mãe quando tinha 15 anos. Sei como é crescer sem a pessoa que nos ensina como amar e ser amado. Gabriel a estudou por um longo momento, como se estivesse vendo uma nova dimensão dela que não havia notado antes. Como você consegue ser tão... normal? Depois de tudo? Carolina deu um sorriso triste. Quem disse que sou normal? Estou aqui no seu quarto, tremendo de medo de uma tempestade, casada com um homem que mal conheço porque meu pai não tinha outras opções. Normal seria a última palavra que usaria para descrever minha vida. Por um momento, algo parecido com um sorriso tocou os lábios de Gabriel. Era a primeira vez que Carolina o via demonstrar qualquer coisa próxima de alegria. A tempestade estava passando, os intervalos entre os raios se tornando maiores, os trovões mais distantes. Mas nenhum dos dois fez menção de encerrar a conversa. Carolina, disse Gabriel, sua voz carregada de hesitação. Obrigado por isso. Por me dar a chance de ser útil. Obrigado por me deixar ser vulnerável sem me julgar. Quando Carolina finalmente voltou para seu quarto, carregava consigo algo que não tinha desde que chegara à fazenda. A sensação de que talvez, apenas talvez, ela e Gabriel pudessem encontrar um caminho para serem menos sozinhos juntos. E no quarto ao lado, Gabriel permaneceu acordado até o amanhecer, revivendo cada momento da conversa e se perguntando se aquela havia sido a primeira vez em sua vida adulta que realmente se conectara com outro ser humano. O amanhecer após a tempestade trouxe um céu límpido e o ar fresco das montanhas carregado com o perfume de terra molhada e flores. Carolina acordou mais tarde que o usual, o sono profundo e reparador, o primeiro desde que chegara à fazenda, sendo interrompido apenas pelos raios de sol que se infiltravam pelas cortinas. Durante o café da manhã, ela e Gabriel trocaram olhares carregados de uma nova compreensão mútua. Não falaram sobre a noite anterior, mas havia uma tensão diferente no ar. Não mais o desconforto de estranhos, mas a delicada consciência de duas pessoas que haviam compartilhado vulnerabilidades profundas. Gostaria de ver os jardins que sua mãe desenhou? Perguntou Carolina, surpreendendo a si mesma com a audácia. Gabriel quase engasgou com o café. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, como se ela tivesse tocado em algo profundamente íntimo. Sim, se quiser. Depois do café, Gabriel a conduziu pelos jardins com passos hesitantes, como alguém revisitando um lugar cheio de memórias conflitantes. Carolina pôde perceber imediatamente por que aquele espaço era especial. Não era apenas a beleza espetacular. Era o amor evidente em cada detalhe. Canteiros de rosas em tons que iam do branco puro ao vermelho profundo se alternavam com jardins de ervas aromáticas. Pequenas trilhas de pedra serpenteavam entre árvores frutíferas e bancos estrategicamente posicionados para aproveitar as melhores vistas das montanhas. Havia uma harmonia perfeita entre o planejado e o selvagem, como se a natureza e a arte tivessem colaborado em igual medida. Ela passou 3 anos planejando, disse Gabriel, parando diante de um canteiro particularmente elaborado de rosas amarelas. Fazia esboços, estudava a posição do sol em cada estação, testava combinações de cores. Sua voz carregava uma nostalgia dolorosa. Dizia que um jardim deveria contar uma história. Que história este conta? Perguntou Carolina suavemente. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, os olhos perdidos nas flores. Esperança, acho. Ela plantou pensando no futuro, nas pessoas que viriam depois dela e encontrariam beleza aqui. Fez uma pausa. Ela sempre acreditou que beleza era um ato de amor deixado para o mundo. Carolina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Havia algo devastadoramente tocante na ideia de uma mulher plantando flores que ela sabia que outros colheriam muito depois de sua partida. Ela estava certa, disse. Este lugar é um ato de amor. Gabriel a olhou com uma expressão que Carolina não conseguiu decifrar completamente, mas que parecia conter surpresa e algo parecido com gratidão. Continuaram caminhando até chegarem a uma pequena elevação,
onde uma capela simples mas elegante se erguia entre pinheiros centenários. A construção de pedra e madeira parecia ter brotado naturalmente da terra, tão perfeitamente se integrava à paisagem. Minha mãe vinha aqui todas as manhãs, explicou Gabriel, sua voz mais baixa, mais íntima. Dizia que conversava com Deus sobre seus medos e suas esperanças. E você, vem aqui? Gabriel balançou a cabeça. Não desde o funeral dela. Carolina observou a capela e depois Gabriel, vendo a luta interna que se desenrolava em sua expressão. Havia uma saudade tão profunda em seus olhos que ela sentiu o impulso quase irresistível de tocá-lo, oferecer algum tipo de conforto físico, mas conteve-se, lembrando das revelações da noite anterior sobre seus medos de proximidade. "Posso entrar?" perguntou. Gabriel hesitou, depois assentiu. Claro. O interior da capela era simples, mas profundamente reconfortante. Bancos de madeira rústica se alinhavam diante de um altar singelo, decorado apenas com flores silvestres. Claramente Dona Maria, ou algum funcionário, mantinha o lugar cuidado. A luz filtrava através de vitrais coloridos, criando padrões dançantes no chão de pedra. Carolina sentou-se num dos bancos da frente e fechou os olhos, deixando a paz do lugar a envolver. Quando os abriu, Gabriel estava parado na entrada, observando-a com uma expressão intensa. Ela ficaria feliz em saber que alguém encontra paz aqui, disse ele. Você fala dela como se a conhecesse ontem. Algumas pessoas deixam marcas tão profundas que nunca realmente partem. Gabriel entrou na capela e se sentou no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ela costumava dizer que o amor não morre, apenas muda de forma. Ela parece ter sido uma pessoa extraordinária. Era. E eu nunca consegui ser metade da pessoa que ela esperava que eu fosse. A dor na voz de Gabriel era tão palpável que Carolina sentiu seu coração se contrair. Virou-se para olhá-lo diretamente, vendo a vergonha e autocondenação que ele carregava como fardos invisíveis. Gabriel, você já considerou que talvez ela não esperasse que você fosse como ela? Que talvez esperasse apenas que você fosse você mesmo? Você não entende. Eu não sou capaz de dar amor, de receber amor. Sou deficiente emocionalmente. Baseado em quê? No que seu pai disse? No que a sociedade espera? Carolina sentiu uma indignação crescente, em nome desse homem que claramente havia sido condicionado a se ver como inadequado. Gabriel, você cuidou de mim ontem à noite quando eu estava aterrorizada. Me deu segurança sem esperar nada em troca. Como isso não é amor? Gabriel a encarou como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. Isso foi decência humana básica. Não, foi bondade, foi cuidado, foi... Carolina parou, percebendo o que estava prestes a dizer e se assustando com a verdade que se revelava. Foi carinho. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Gabriel estudava o rosto de Carolina como se estivesse tentando memorizar cada detalhe, cada expressão. Carolina, disse finalmente, sua voz rouca de emoção, você não me conhece há tempo suficiente para... Para quê? Para ver sua bondade? Para reconhecer sua gentileza? Carolina virou o corpo inteiramente em direção a ele. Gabriel, em uma semana você me deu mais segurança e respeito do que muitos homens oferecem em anos de relacionamento. Gabriel fechou os olhos, como se as palavras causassem dor física. Você não entende o que está dizendo. Entendo perfeitamente. Estou dizendo que você não é o homem incapaz de amar que pensa ser. Estou dizendo que sua mãe ficaria orgulhosa do homem que você se tornou, mesmo com todas as suas feridas. Quando Gabriel abriu os olhos, havia lágrimas não derramadas brilhando neles. Por um momento, Carolina pensou que ele fosse falar, mas em vez disso, ele se levantou abruptamente. Devemos voltar. Tenho ligações para fazer. Carolina o observou sair da capela com passos rápidos, fugindo das verdades que ela havia ousado verbalizar. Mas não se sentiu desencorajada. Havia visto algo nos olhos dele naqueles últimos momentos. Um lampejo de esperança, como se uma parte muito enterrada de si mesmo estivesse despertando pela primeira vez em décadas. Ficou alguns minutos a mais na capela, orando não para qualquer Deus específico, mas para o universo,
pedindo sabedoria para navegar o coração complexo e ferido do homem que havia se tornado seu marido. Quando finalmente voltou para a casa, encontrou Dona Maria na cozinha preparando o almoço. Como foi o passeio pelos jardins? Perguntou a governanta, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ela sabia exatamente quão significativo havia sido. Esclarecedor, respondeu Carolina. Dona Maria assentiu sabiamente. A senhora Helena ficaria feliz em saber que finalmente alguém conseguiu fazer o Gabriel voltar àqueles lugares. Ele evitava os jardins e a capela há anos. Por quê? Dor, minha filha. Às vezes as pessoas evitam os lugares que mais amam porque dói demais lembrar do que perderam. Dona Maria fez uma pausa estudando Carolina. Mas talvez seja a hora de ele lembrar também do que ainda pode ganhar. Naquela tarde, Carolina observou Gabriel pela janela da biblioteca, enquanto ele caminhava sozinho pelos jardins novamente. Desta vez, porém, seus passos eram mais lentos, mais contemplativos. Parou várias vezes para tocar as flores, como se estivesse reconectando-se com memórias há muito enterradas. E quando ele olhou na direção da casa e acenou discretamente ao vê-la na janela, Carolina soube que algo fundamental havia mudado entre eles. 2 semanas após a visita à capela, a vida na fazenda havia adquirido um ritmo mais confortável. Carolina e Gabriel haviam desenvolvido pequenos rituais compartilhados, café da manhã juntos na varanda quando o tempo permitia, caminhadas vespertinas pelos jardins, conversas mais longas durante o jantar. Ainda mantinham uma distância física cuidadosa, mas a tensão entre eles havia evoluído de desconforto para algo mais complexo, uma consciência mútua que crescia a cada dia. Carolina havia começado a ajudar Dona Maria com tarefas domésticas, não por obrigação, mas por necessidade de se sentir útil. Vinha de uma família onde todos trabalhavam, e a vida de Leisure não se ajustava à sua personalidade. Gabriel havia protestado inicialmente, dizendo que ela não precisava fazer nada, mas Carolina insistiu. Preciso me sentir necessária em alguma coisa, havia explicado, e algo na forma como disse isso fez Gabriel não insistir mais. Foi durante uma dessas tardes, ajudando na cozinha, que Carolina teve sua primeira visão real da extensão do isolamento de Gabriel. Dona Maria havia mencionado casualmente que em 15 anos trabalhando na fazenda, nunca havia visto Gabriel receber visitas sociais. Negócios, sim, reuniões de trabalho aconteciam aqui ocasionalmente, mas amigos, família... A governanta balançou a cabeça. Nunca. Ele não tem amigos próximos? Se tem, nunca os trouxe aqui. O Gabriel é um homem que construiu muros muito altos ao redor de si mesmo, minha filha. Muros que ele mesmo não sabe mais como derrubar. Essa conversa ainda ecoava na mente de Carolina naquela noite quando uma nova tempestade se abateu sobre a região. Desta vez, ela não foi pega de surpresa pelo próprio medo. Quando os primeiros raios cortaram o céu, estava preparada com técnicas de respiração e distrações que havia desenvolvido. Mas foi Gabriel quem a surpreendeu. Uma batida suave na porta a fez levantar da poltrona onde estava tentando se concentrar na leitura. Carolina, está tudo bem? Abriu a porta para encontrar Gabriel parado no corredor, vestindo uma camisa de algodão e jeans escuros, uma expressão de preocupação genuína no rosto. Estou bem, obrigada, conseguindo lidar melhor desta vez. Gabriel assentiu, mas não se afastou. Ficou ali parado por um momento, claramente lutando com alguma decisão interna. Eu pensei que talvez você pudesse gostar de companhia. Durante a tempestade, a oferta era tão inesperada e tocante que Carolina sentiu seu coração acelerar. Não de medo desta vez, mas de algo muito diferente. Gostaria muito, disse, se afastando para deixá-lo entrar. Gabriel entrou e se dirigiu diretamente para as poltronas próximas à janela, escolhendo a mesma configuração de assentos que haviam usado em seu quarto semanas antes, próximos o suficiente para conversar, distantes o suficiente para ele se sentir seguro. Como está lidando melhor? Perguntou genuinamente interessado. Carolina explicou as técnicas que havia pesquisado na biblioteca dele, e Gabriel ouviu com atenção, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando uma compreensão surpreendente sobre ansiedade e mecanismos de enfrentamento.
Você sabe muito sobre o assunto, observou. Leitura extensiva, respondeu secamente, e Carolina lembrou dos livros que havia visto na biblioteca. A tempestade se intensificou, mas desta vez Carolina conseguiu manter-se relativamente calma. A presença de Gabriel, sua voz baixa e tranquilizadora, criavam uma barreira entre ela e seu pânico. Posso perguntar algo pessoal? Disse Carolina durante uma pausa na conversa. Gabriel tensionou ligeiramente, mas assentiu. Você já desejou ser diferente, mas conectado com as pessoas? A pergunta pareceu atingi-lo profundamente. Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que Carolina achou que ele não responderia. Todos os dias, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Mas desejar e ser capaz são coisas diferentes. O que o faz pensar que não é capaz? Gabriel a olhou com uma expressão de vulnerabilidade crua. Carolina, eu tenho 42 anos e nunca tive um relacionamento real com outra pessoa. Nunca sequer beijei alguém. Como você pode olhar para isso e ver capacidade? Carolina sentiu algo se partir dentro dela ao ouvir a dor auto-infligida em sua voz. Sem pensar completamente no que estava fazendo, levantou-se da poltrona e se aproximou da dele. Gabriel ficou imediatamente tenso, seus músculos se contraindo como se estivesse se preparando para fugir. Posso? Perguntou Carolina, estendendo a mão em sua direção. O quê? Tocar sua mão. Apenas isso. Gabriel olhou para a mão estendida de Carolina como se fosse uma cobra venenosa. Sua respiração se tornou ligeiramente mais rápida. Eu não sei se consigo... Não precisa conseguir nada. Só precisa deixar acontecer. Carolina manteve a mão estendida, paciente. Se ficar desconfortável, eu paro imediatamente. Gabriel lutou visivelmente consigo mesmo por quase 1 minuto. Carolina podia ver o conflito em seus olhos, o desejo de conexão batalhando contra anos de condicionamento que equiparava toque com vulnerabilidade, vulnerabilidade com dor. Finalmente, com movimentos hesitantes, ele estendeu a própria mão em direção à dela. O primeiro toque foi elétrico, não no sentido romântico, mas no sentido de duas pessoas que haviam vivido isoladas finalmente, fazendo uma conexão física real. Os dedos de Carolina se fecharam suavemente ao redor dos de Gabriel, e ela sentiu o tremor que percorreu o corpo dele. Está tudo bem, sussurrou. Gabriel estava olhando para suas mãos unidas, com uma expressão de espanto total, como se estivesse testemunhando um milagre. Sim, não é horrível. Carolina sorriu. Que elogio backhanded mais bonito que já recebi. Para sua surpresa, Gabriel sorriu em resposta, um sorriso pequeno, mas genuíno. Desculpe, eu quis dizer, é agradável. Diferente do que esperava. O que esperava? Pânico, necessidade de fugir, sensação de estar sendo sufocado. Gabriel examinou suas mãos unidas com fascínio científico. Mas isso é... calmo. Ficaram assim por vários minutos, Carolina sentada no braço da poltrona de Gabriel. Suas mãos conectadas enquanto a tempestade rugia lá fora. Para qualquer observador externo, seria um gesto insignificante. Para eles, era revolucionário. Carolina, disse Gabriel finalmente, sua voz carregada de emoção. Obrigado por ser paciente comigo. Gabriel, você não precisa agradecer por eu escolher vê-lo como ser humano complexo, em vez de como um quebra-cabeça a ser consertado. Quando Carolina finalmente voltou para sua poltrona, respeitando os limites de Gabriel, mas levando consigo o calor daquele primeiro toque, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha fundamental. No dia seguinte, durante o café da manhã, Gabriel fez algo que nunca havia feito antes. Quando Carolina passou por ele a caminho da cozinha, ele tocou brevemente sua mão com os dedos. Foi um toque de 2 segundos, mas carregado de significado. Era sua forma de dizer que não se arrependia, que queria mais dessa conexão que haviam descoberto. Carolina sorriu e apertou sua mão em resposta antes de continuar caminhando, deixando Gabriel com uma sensação completamente nova, a sensação de que talvez, apenas talvez, ele não fosse tão incapaz de intimidade quanto sempre acreditara. 3 semanas depois do primeiro toque, Gabriel surpreendeu Carolina com um anúncio durante o café da manhã. Preciso ir a Belo Horizonte amanhã,
para uma reunião importante com investidores. Gostaria que você me acompanhasse. Carolina quase derrubou a xícara de café. Em todas as semanas que haviam passado juntos, Gabriel jamais havia sugerido que ela o acompanhasse em qualquer lugar. Você tem certeza? Gabriel pareceu subitamente inseguro, como se estivesse se questionando sobre a própria decisão. Se não quiser, entendo perfeitamente. Só pensei que talvez você gostasse de sair da fazenda por alguns dias. Ver a cidade. Havia algo mais por trás do convite. Carolina podia sentir na hesitação de sua voz, na forma como evitava contato visual direto, mas decidiu não investigar. Gostaria muito, disse simplesmente. A viagem até Belo Horizonte foi uma revelação. Gabriel dirigia com confiança pelas estradas serpenteantes das montanhas, mas Carolina notou que sua postura se tornava mais tensa quanto mais se aproximavam da cidade. Era como se ele estivesse se preparando para uma batalha. Ficaram hospedados em um hotel elegante no centro da cidade, em suítes separadas, mas adjacentes. Gabriel havia sido cuidadoso em explicar os arranjos, sua preocupação óbvia em não fazê-la se sentir desconfortável ou dar impressões erradas. A reunião estava marcada para a tarde seguinte, então passaram a manhã explorando o centro histórico de Belo Horizonte. Carolina ficou encantada com a arquitetura, os museus, a energia vibrante da cidade grande, que contrastava tanto com a paz rural da fazenda. Gabriel parecia relaxar gradualmente, chegando até a sorrir quando Carolina expressava fascínio com coisas simples como o metrô ou a vista do topo de um dos prédios históricos. Era como se, através dos olhos dela, ele redescobria aspectos da cidade que havia esquecido. Você está nervoso com a reunião? Perguntou Carolina enquanto almoçavam em um restaurante elegante próximo ao hotel. Sempre fico. Gabriel moveu a comida no prato sem realmente comer. Reuniões significam pessoas. Pessoas significam julgamentos, expectativas. Gabriel, você é um empresário extremamente bem-sucedido. Por que se preocupar com o que outros pensam? Sucesso nos negócios é diferente de sucesso social. Posso analisar dados, projeções, tendências de mercado. Mas ler pessoas, entender dinâmicas sociais, ele balançou a cabeça. É um idioma que nunca aprendi direito. Carolina estudou seu rosto, vendo a insegurança genuína por trás da fachada de homem bem-sucedido. Posso sugerir algo? Gabriel assentiu. E se, durante a reunião, você se concentrasse no que sabe fazer melhor? Os negócios, e deixasse a parte social para acontecer naturalmente? Você fala como se fosse simples. Talvez seja mais simples do que você imagina. Você já provou que pode se conectar com pessoas. Se conectou comigo. Gabriel a olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com afeição. Você tem uma forma única de ver as coisas, Carolina. A reunião estava marcada para as 3 da tarde, no escritório de advocacia que representava os investidores. Gabriel havia explicado que se tratava de uma oportunidade de expansão internacional significativa, o tipo de negócio que poderia transformar sua empresa de regional em global. Quando chegaram ao prédio elegante no centro financeiro da cidade, Carolina pôde sentir a tensão emanando de Gabriel em ondas quase palpáveis. Suas mãos estavam ligeiramente trêmulas e ele verificou o nó da gravata pelo menos 3 vezes no elevador. Você vai se sair bem, disse Carolina suavemente, tocando brevemente sua mão. Gabriel entrelaçou os dedos nos dela por um momento, buscando força naquele toque que havia se tornado seu ponto de ancoragem. A reunião aconteceu em uma sala de conferências com vista panorâmica da cidade. Estavam presentes 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres, todos vestidos impecavelmente e carregando a confiança de quem estava acostumado a lidar com grandes somas de dinheiro. Gabriel apresentou Carolina simplesmente como minha esposa, sem elaborar. Carolina notou como ele se posicionou ligeiramente mais próximo dela do que normalmente ficava de outras pessoas, como se sua presença fosse um escudo contra a intimidação social. Durante a primeira hora da reunião, Carolina observou Gabriel se transformar. Quando falava sobre projeções de mercado, análise de riscos, estratégias de crescimento, ele era articulado, confiante, impressionante.
Sua expertise era inegável, e ela podia ver o respeito nos olhos dos investidores. Mas quando a conversa se voltava para aspectos mais sociais, jantar de negócios, eventos de networking, expectativas de representação social, Gabriel ficava visivelmente desconfortável. Foi durante uma pausa para café que Carolina ouviu a conversa que mudaria tudo. Havia saído para usar o banheiro quando, ao voltar pelo corredor, escutou vozes vindas de uma sala adjacente. Reconheceu imediatamente as vozes de 2 dos investidores. Homem brilhante nos negócios, sem dúvida, estava dizendo um deles. Mas socialmente é um desastre. E essa esposa... rural, né? Óbvio pelo sotaque, pelas roupas simples. A voz da mulher carregava desdém mal disfarçado. Aposto que ele nem a toca. Homem daquele jeito tão travado. Provavelmente casou por conveniência. Precisava de uma esposa para as aparências. Pegou qualquer roceira interesseira que topasse. As risadas que se seguiram foram como facadas no coração de Carolina. Ficou parada no corredor, sentindo o sangue drenar de seu rosto, as palavras ecoando em sua mente como ecos venenosos. Roceira interesseira, qualquer uma que topasse. Ele nem a toca. Voltou para a sala de reunião com pernas trêmulas, tentando manter a compostura. Gabriel a olhou com preocupação quando a viu voltar pálida, mas ela acenou dizendo que estava tudo bem. O resto da reunião passou numa névoa. Carolina ouvia as vozes, via os gestos, mas as palavras cruéis continuavam reverberando em sua mente. Quando os investidores finalmente disseram que dariam uma resposta em uma semana, ela sentiu apenas alívio por poder sair dali. No caminho de volta ao hotel, Gabriel percebeu que algo estava errado. Carolina, o que aconteceu? Você ficou diferente depois do intervalo. Estou só cansada, mentiu, olhando pela janela do carro. Gabriel não insistiu, mas ela podia sentir seus olhares preocupados durante todo o trajeto. Naquela noite, no hotel, Carolina ficou sozinha em seu quarto, as palavras dos investidores ecoando sem parar. Por mais que tentasse racionalizá-las, dizer a si mesma que não importava o que pensavam, a dor era real. Porque, no fundo, uma parte dela temia que talvez eles estivessem certos. Talvez ela fosse apenas uma roceira inadequada que Gabriel havia escolhido, exatamente porque não representava ameaça social ou emocional. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos torturados. Carolina, posso entrar? Quando abriu a porta, Gabriel estava parado ali em roupas casuais, uma expressão de preocupação profunda marcando seu rosto. Sei que algo aconteceu hoje. Você pode confiar em mim. E olhando para aqueles olhos castanhos cheios de preocupação genuína, Carolina percebeu que talvez as palavras daquelas pessoas não importassem tanto quanto ela pensava. O que importava era o homem que estava diante dela, oferecendo apoio sem esperar nada em troca. Mas ainda não estava pronta para compartilhar a humilhação que havia sofrido. Não quando estava apenas começando a acreditar que talvez houvesse algo real crescendo entre eles. Obrigada, Gabriel. Mas estou bem. Só preciso de uma boa noite de sono. Gabriel hesitou na porta, claramente dividido entre respeitar sua privacidade e insistir em ajudar. Finalmente, assentiu. Se mudar de ideia, estarei aqui. Depois que ele se foi, Carolina se deitou e fitou o teto, percebendo que as palavras dos investidores haviam plantado uma semente de dúvida que ela temia que pudesse crescer e contaminar tudo o que havia construído com Gabriel. Carolina conseguiu manter a fachada durante o café da manhã, mas Gabriel não era tolo. Conhecia-a bem o suficiente agora para perceber que algo a estava corroendo por dentro. A forma como mexia a comida no prato sem comer, como evitava contato visual prolongado, como suas respostas vinham um segundo tarde demais. Tudo indicava que ela estava lutando com algo significativo. A viagem de volta para a fazenda foi marcada por um silêncio tenso. Carolina fingiu dormir durante a maior parte do percurso, mas Gabriel podia ver através do espelho retrovisor que ela apenas mantinha os olhos fechados, a testa franzida em concentração dolorosa. Foi apenas quando estavam quase chegando à fazenda que Carolina finalmente quebrou. Gabriel, disse, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Posso perguntar algo? Claro. Por que você se casou comigo? A verdade real.
não a versão politicamente correta. A pergunta o pegou tão desprevenido que ele quase perdeu o controle do volante. Encostou o carro na margem da estrada e se virou para olhá-la diretamente. De onde isso vem? Carolina finalmente encontrou coragem para contar sobre a conversa que havia ouvido no escritório. Com cada palavra, viu a expressão de Gabriel se transformar. Primeiro, confusão. Depois, compreensão. E, finalmente, uma fúria fria e controlada que ela nunca havia visto antes. Eles disseram isso? Sua voz estava perigosamente baixa. Gabriel, não importa o que eles... Claro que importa! A explosão foi tão inesperada que Carolina se sobressaltou. Gabriel jamais havia levantado a voz, jamais havia demonstrado raiva de forma tão intensa. Eles humilharam minha esposa e questionaram minha integridade. Como isso não importa? Carolina ficou em silêncio, chocada não apenas com a intensidade da reação, mas com o fato de Gabriel ter se referido a ela como minha esposa com tanta possessividade protetora. Gabriel respirou fundo, claramente lutando para recuperar o controle. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mas carregada de emoção. Carolina, vou responder sua pergunta com total honestidade. Sim, inicialmente me casei com você porque achei que seria seguro. Uma esposa que não faria exigências emocionais ou físicas. Alguém que poderia compartilhar minha casa sem complicações. As palavras atingiram Carolina como golpes físicos, confirmando seus piores medos. Mas, continuou Gabriel, isso foi antes de conhecê-la realmente, antes de descobrir sua gentileza, sua paciência, sua força, antes de perceber que você vê coisas em mim que eu nem sabia que existiam. Gabriel parou o carro completamente e se virou para encará-la totalmente. Quer saber a verdade? Pela primeira vez em minha vida, não me sinto completamente sozinho. Pela primeira vez, acordo de manhã e não vejo apenas mais um dia a ser sobrevivido, mas um dia onde posso conversar com alguém que me entende, onde posso tocar a mão de alguém sem entrar em pânico. As palavras de Gabriel eram como bálsamo em feridas abertas, mas Carolina ainda lutava com as dúvidas plantadas pela conversa ouvida. Mas eles não estavam errados sobre mim ser inadequada para seu mundo, estavam? Gabriel a olhou com uma expressão de incredulidade total. Inadequada? Carolina, você trouxe mais vida e calor para minha casa em 2 meses do que eu experimentei em 15 anos. Você me ensinou que toque humano pode ser confortante em vez de aterrorizante. Você me fez querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Gabriel fez uma pausa, como se estivesse tomando uma decisão importante. E mais uma coisa. Quando voltarmos para casa, vou ligar para aqueles investidores e encerrar qualquer possibilidade de negócio com eles. Dinheiro nenhum vale a humilhação da pessoa mais importante da minha vida. Carolina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Gabriel, você não precisa fazer isso. É uma oportunidade importante para a sua empresa. Há muitas oportunidades de negócio no mundo. Há apenas uma você. A simplicidade e sinceridade da declaração atingiram Carolina mais profundamente do que qualquer declaração de amor elaborada poderia ter feito. Você realmente pensa isso? Penso. Gabriel estendeu a mão hesitantemente e Carolina a aceitou imediatamente. Carolina, eu não sei se sou capaz de amar da forma como outras pessoas amam, mas sei que você se tornou essencial para mim de uma forma que não consigo explicar ou quantificar. E isso me assusta terrivelmente, admitiu, sua voz quase um sussurro, porque significa que tenho algo a perder agora. Carolina sentiu seu coração acelerar. Não eram exatamente as palavras "eu te amo", mas vinham de um homem que havia passado a vida inteira evitando conexões emocionais. Para Gabriel, admitir que ela havia se tornado essencial era provavelmente equivalente a uma declaração de amor tradicional. Gabriel, disse suavemente, você não vai me perder. Não por causa de comentários maldosos de pessoas que não nos conhecem. Promete? A vulnerabilidade na pergunta a destruiu. Este homem poderoso e bem-sucedido estava pedindo promessas como uma criança que temia ser abandonada. Prometo. Naquela noite, verdade às suas palavras, Gabriel ligou para os investidores e educadamente, mas firmemente, retirou sua proposta de consideração. Quando um deles tentou protestar,
Gabriel foi direto ao ponto. Não faço negócios com pessoas que demonstram falta de respeito básico. Obrigado pelo tempo, mas não estamos mais interessados. Carolina observou da biblioteca enquanto ele fazia a ligação, vendo a determinação em sua postura, a firmeza em sua voz. Era a primeira vez que o via colocar alguém, acima dos negócios. Quando ele terminou a ligação e a encontrou na biblioteca, havia algo diferente em seus olhos. Uma resolução que não estava lá antes. Não se arrepende? Perguntou Carolina. Nem um pouco. Gabriel se aproximou dela, mais perto do que normalmente se posicionava. Carolina, posso dizer algo que talvez seja inapropriado? Ela assentiu, o coração acelerando. Aquelas pessoas estavam certas sobre uma coisa. Eu realmente nunca a toquei. Não da forma como um marido tocaria sua esposa. Suas bochechas coraram ligeiramente. Mas não é por falta de interesse. É por medo. Medo de quê? De não saber como. De magoá-la. De ser inadequado. Carolina sentiu seu coração se partir e se reparar simultaneamente. Levantou-se da poltrona e se aproximou dele, parando a uma distância respeitosa. Gabriel, você já pensou que talvez a adequação não seja sobre técnica, mas sobre cuidado? Sobre querer o bem da outra pessoa? Gabriel a estudou com intensidade, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de seu rosto. Você seria paciente se eu quisesse tentar aprender? A pergunta era tão doce, tão vulnerável, que Carolina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Gabriel, eu seria honrada em descobrir essas coisas junto com você. E quando ele finalmente reuniu coragem para tocar seu rosto com dedos trêmulos, Carolina soube que eles haviam cruzado outra linha fundamental em sua jornada improvável rumo ao amor. As 2 semanas que se seguiram ao incidente em Belo Horizonte foram marcadas por uma nova intimidade entre Carolina e Gabriel. Não física necessariamente, mas emocional. Eles haviam começado a compartilhar pensamentos mais profundos, medos mais íntimos, sonhos que haviam mantido guardados por anos. Gabriel havia admitido que sonhava em viajar para a Europa, especificamente para visitar os jardins que inspiraram sua mãe. Carolina havia confessado que ainda escrevia poesia em seu diário, um hábito da adolescência que nunca abandonara completamente. Os toques entre eles haviam se tornado mais frequentes e naturais. Mãos que se encontravam durante as caminhadas, dedos que se entrelaçavam enquanto assistiam ao pôr do sol na varanda, um toque casual no braço durante conversas. Gabriel ainda ficava ligeiramente tenso a cada contato, mas o pânico havia dado lugar a uma nervosa antecipação. Foi numa quinta-feira, exatamente 2 meses após o casamento, que Gabriel fez um convite que surpreendeu Carolina. Há um lugar especial que gostaria de mostrar para você, disse durante o café da manhã. Se estiver disposta a uma caminhada um pouco mais longa. Carolina havia aprendido a valorizar esses momentos em que Gabriel compartilhava partes de seu mundo íntimo. Claro. Quando? Hoje à tarde? É melhor visto próximo ao pôr do sol. Às 4 da tarde, Gabriel a conduziu por uma trilha que começava atrás da casa principal e se embrenhava pela mata atlântica que cobria as montanhas. A caminhada era moderadamente desafiadora, serpenteando entre árvores centenárias e riachos cristalinos, mas a beleza natural era de tirar o fôlego. Sua mãe vinha aqui também? Perguntou Carolina, notando como Gabriel se movia pela trilha com familiaridade óbvia. Constantemente. Ela dizia que este era seu lugar de pensar. Gabriel parou para ajudá-la a atravessar um riacho, usando pedras como ponte. Depois que ela morreu, eu costumava vir aqui quando me sentia perdido. E ainda vem? Gabriel hesitou. Não há anos. Desde antes do casamento, na verdade. Continuaram subindo, até que finalmente chegaram a uma clareira no topo de uma colina. Carolina perdeu o fôlego, não apenas pelo esforço da caminhada, mas pela vista espetacular que se abria diante deles. O vale se estendia até onde a vista alcançava, uma ondulação infinita de montanhas cobertas de verde, pontilhadas ocasionalmente por pequenas fazendas e vilas. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma pequena construção de pedra no centro da clareira.
Parecia uma versão ainda mais íntima da capela que haviam visitado semanas antes. Apenas 4 paredes baixas e abertas, sem teto, criando uma moldura perfeita para o céu. Minha mãe construiu isso, explicou Gabriel, caminhando em direção à estrutura. Dizia que precisava de um lugar onde pudesse falar com Deus sem paredes entre eles. Carolina seguiu-o para dentro da capela aberta. O chão era de pedra lisa, polida pelos elementos, e havia alguns bancos simples de madeira resistente. Mas o que mais a impressionou foi a sensação de paz absoluta que emanava do lugar. É mágico, sussurrou, temendo quebrar a tranquilidade com uma voz muito alta. Gabriel se sentou em um dos bancos, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. Ficaram em silêncio por vários minutos, apenas observando o sol começar sua descida em direção ao horizonte. Carolina, disse Gabriel finalmente, sua voz carregada de emoção. Posso contar algo que nunca contei para ninguém? Sempre. Quando minha mãe estava morrendo, eu prometi a ela que tentaria encontrar felicidade, que não deixaria o medo me impedir de viver uma vida plena. Gabriel olhou para as mãos unidas no colo. Por 25 anos quebrei essa promessa todos os dias. Carolina sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas permaneceu em silêncio, intuindo que Gabriel precisava dizer isso sem interrupções. Até você chegar à minha vida, continuou. Pela primeira vez desde que ela morreu, sinto que talvez possa honrar aquela promessa. Gabriel se virou para olhá-la diretamente, e Carolina viu nos olhos dele uma intensidade que fez seu coração acelerar. Carolina, eu não sei se o que sinto por você é o que as pessoas chamam de amor. Não tenho experiência suficiente para comparar, mas sei que quando acordo de manhã, você é a primeira coisa em que penso. Sei que sua felicidade se tornou mais importante para mim que a minha própria. Sei que a ideia de perdê-la me aterroriza mais que qualquer outra coisa no mundo. Gabriel, Carolina começou, mas ele levantou a mão delicadamente. Deixe-me terminar, por favor. Sei que nosso casamento começou como uma transação. Sei que você não teve escolha real na situação, mas preciso perguntar. Sua voz tremeu ligeiramente. Há alguma chance de que talvez você sinta... Sim, Carolina interrompeu suavemente. Sim, Gabriel. Eu sinto. Gabriel a encarou como se não pudesse acreditar no que havia ouvido. Você sente o quê? Carolina sorriu através das lágrimas que agora corriam livremente por suas bochechas. Amor. Eu te amo, Gabriel. Amo sua gentileza, sua vulnerabilidade, sua força silenciosa. Amo como você me faz sentir segura e valorizada. Amo como você está disposto a crescer e mudar, mesmo quando é aterrorizante. Gabriel fechou os olhos, como se as palavras fossem dor física. Quando os abriu novamente, havia lágrimas não derramadas brilhando neles. Você tem certeza? Absoluta. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então, com movimentos hesitantes, se aproximou dela no banco. Carolina, gostaria de tentar beijá-la? A pergunta, feita com tanta vulnerabilidade e formalidade doce, fez o coração de Carolina se derreter completamente. Por favor, sussurrou. Gabriel levantou as mãos trêmulas para tocar o rosto dela, seus dedos traçando as linhas de suas bochechas, como se estivesse memorizando cada detalhe. Carolina permaneceu completamente imóvel, deixando-o ir no próprio ritmo. Não sei como, murmurou. Não precisa saber. Apenas sinta. Gabriel inclinou a cabeça lentamente, seus olhos estudando cada centímetro do rosto de Carolina. Quando seus lábios finalmente se tocaram, foi com uma suavidade reverente, como se ele estivesse tocando algo sagrado. O beijo foi casto, hesitante, durando apenas alguns segundos. Mas quando se separaram, Gabriel olhava para Carolina com uma expressão de espanto total. Isso foi... Começou sem conseguir terminar a frase. Perfeito, completou Carolina. Gabriel sorriu. Um sorriso mais amplo e genuíno do que Carolina jamais havia visto nele. Posso tentar novamente. E quando ela assentiu, rindo através das lágrimas de felicidade, Gabriel beijou-a novamente. Desta vez com mais confiança, mais tempo, mais conexão. Quando finalmente se separaram, o sol estava se pondo atrás das montanhas,
pintando o céu em tons de dourado e rosa. Gabriel segurou as mãos de Carolina entre as suas e a olhou com uma intensidade que a fez sentir como se fosse a pessoa mais preciosa do mundo. Carolina Maria Santos Almeida, disse, testando o nome completo em sua língua. Eu te amo também. Talvez não saiba exatamente como amar direito ainda, mas quero aprender. Com você. E ali, na capela aberta que sua mãe havia construído para falar com o céu, Gabriel Almeida finalmente cumpriu a promessa que havia feito 25 anos antes. Permitiu-se encontrar felicidade. Os meses que se seguiram ao primeiro beijo trouxeram uma transformação gradual mais profunda na dinâmica entre Carolina e Gabriel. Eles haviam se tornado não apenas marido e esposa no papel, mas parceiros verdadeiros explorando o território emocional completamente novo para ambos. Gabriel, com a meticulosidade que aplicava aos negócios, havia começado a estudar relacionamentos com a mesma dedicação. Carolina frequentemente o encontrava na biblioteca, lendo livros sobre comunicação emocional, linguagem do amor, intimidade. Inicialmente, ela ficara tocada pela seriedade com que ele abordava o assunto, mas logo percebeu que era sua forma de lidar com a ansiedade, transformar o desconhecido em algo que pudesse ser analisado e compreendido. Gabriel, disse numa manhã encontrando-o absorto em um livro chamado Os 5 Idiomas do Amor. Você sabe que não existe uma fórmula matemática para relacionamentos, né? Gabriel levantou os olhos, uma expressão ligeiramente defensiva no rosto. Estou tentando me tornar um marido melhor. Você já é um marido maravilhoso. O que está fazendo é tentando se tornar um marido perfeito, o que é impossível e desnecessário. Gabriel fechou o livro, considerando as palavras dela. Como assim? Carolina se sentou ao lado dele no sofá da biblioteca, um gesto que alguns meses atrás teria feito Gabriel se afastar instintivamente, mas que agora o fazia inconscientemente relaxar os ombros. Relacionamentos não são problemas a serem resolvidos, Gabriel. São jardins a serem cultivados. Dia após dia, com paciência e cuidado, mas também com aceitação de que algumas coisas vão crescer torto, algumas vão murchar e outras vão nos surpreender florescendo onde nem esperávamos. Gabriel sorriu. Aquele sorriso lento e genuíno que Carolina havia aprendido a valorizar acima de qualquer presente material. Você sempre usa metáforas de jardim. Aprendi com a melhor jardineira, respondeu, tocando suavemente sua mão. Era verdade. Carolina havia passado inúmeras horas cuidando dos jardins que a mãe de Gabriel havia projetado, e nesse processo havia desenvolvido uma compreensão intuitiva sobre paciência, crescimento e aceitação de ciclos naturais. Gabriel havia inicialmente ficado emocionado ao vê-la cuidando das plantas de sua mãe, mas gradualmente havia se juntado a ela nessa atividade, e eles haviam desenvolvido uma rotina matinal de caminhar pelos jardins, regando, podando, simplesmente observando as mudanças que cada dia trazia. Dona Maria disse que você quer plantar uma horta, comentou Gabriel. Espero que não se importe. Senti falta de ter plantas que cuidei desde a semente. Carolina, esta é sua casa tanto quanto minha. Você pode plantar o que quiser, onde quiser. Havia algo na forma como disse sua casa que fez o coração de Carolina se aquecer. Durante os primeiros meses, ela havia se sentido como uma visitante bem tratada. Agora, finalmente, estava começando a se sentir como se pertencesse ali. Posso sugerir um lugar? Continuou Gabriel. Há uma área atrás da cozinha que recebe sol da manhã perfeito. Minha mãe sempre quis fazer uma horta lá, mas nunca teve tempo. E assim nasceu seu primeiro projeto verdadeiramente conjunto. Durante as semanas seguintes, Gabriel e Carolina planejaram e construíram a horta juntos. Gabriel contratou ajuda para preparar o solo e construir canteiros levantados, mas insistiu que eles fizessem o plantio com as próprias mãos. Ver Gabriel ajoelhado na terra, as mãos sujas de solo, plantando sementes de tomate e alface com a mesma concentração que aplicava a planilhas financeiras, foi uma das visões mais adoráveis que Carolina já havia presenciado. Você está sorrindo, observou Gabriel olhando para cima do canteiro onde estava trabalhando. Estou pensando em como sua mãe ficaria feliz vendo você assim. Gabriel fez uma pausa, uma semente de manjericão entre os dedos.
Você acha que ela aprovaria? De nós? Gabriel, você se tornou exatamente o tipo de homem que qualquer mãe sonharia para a filha. Gentil, respeitoso, protetor, disposto a crescer. Claro que ela aprovaria. Mesmo eu sendo... como sou? Com todas as limitações? Carolina largou as sementes que estava plantando e se virou completamente para encará-lo. Gabriel Henrique Almeida, escute-me bem. Suas supostas limitações são algumas das coisas que mais amo em você. Sua honestidade sobre seus medos me faz confiar em você completamente. Sua gentileza me faz sentir valorizada. Sua disposição para tentar coisas que o assustam me mostra uma coragem que poucos homens possuem. Gabriel a olhou com aquela expressão de espanto que ainda aparecia quando ela expressava afeição diretamente. Como você consegue sempre dizer exatamente o que preciso ouvir? Porque te amo. E quando você ama alguém, presta atenção ao que eles precisam. Foi naquela tarde com as mãos sujas de terra e o sol quente nas costas que Gabriel reuniu coragem para perguntar algo que vinha pensando há semanas. Carolina, gostaria de dormir no mesmo quarto que você. A pergunta a pegou completamente desprevenida. Eles haviam mantido quartos separados desde o casamento, e embora a intimidade física entre eles tivesse crescido gradualmente, beijos mais longos, abraços mais frequentes, momentos de carinho no sofá, Gabriel nunca havia sugerido dividir uma cama. Você tem certeza? Perguntou gentilmente. Não precisa se forçar a nada. Não é força, é desejo. Quero acordar ao seu lado. Quero estar mais próximo. As bochechas de Gabriel estavam ligeiramente coradas, e Carolina podia ver que a pergunta havia custado muito coragem. Gabriel, eu adoraria dividir o quarto com você, mas vamos devagar, ok? No seu ritmo. Nosso ritmo, corrigiu ele. Naquela noite, Gabriel trazendo apenas algumas roupas para o closet de Carolina, eles dividiram uma cama pela primeira vez. Gabriel estava visivelmente nervoso, ficando do lado mais distante da cama king size, como se Carolina pudesse queimá-lo se chegasse muito perto. Mas durante a madrugada, Carolina acordou e o encontrou dormindo profundamente, uma expressão de paz em seu rosto que ela raramente via quando ele estava acordado. Sem pensar, estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto. Gabriel abriu os olhos imediatamente, sempre um dorminhoco leve, mas em vez de se afastar, cobriu a mão dela com a sua. Bom dia, murmurou sua voz rouca de sono. Bom dia, dormiu bem? Gabriel sorriu, ainda segurando a mão dela contra seu rosto. Melhor do que em anos. E quando se abraçaram naquela manhã, ainda deitados na cama com a luz dourada do amanhecer se infiltrando pelas cortinas, Carolina soube que eles haviam cruzado mais uma ponte importante em sua jornada para se tornarem verdadeiramente unidos. 6 meses depois do primeiro beijo na capela aberta, Gabriel começou a agir de forma estranha. Carolina notou pequenos sinais, conversas sussurradas com Dona Maria que paravam abruptamente quando ela entrava na sala, viagens repentinas a Belo Horizonte sem explicação clara. Momentos em que o encontrava olhando para ela com uma intensidade pensativa que a fazia se perguntar o que estava tramando. A princípio, ela se preocupou que algo estivesse errado. Gabriel havia se tornado mais afetuoso fisicamente. Pequenos beijos espontâneos, abraços mais longos, mãos que encontravam naturalmente as dela durante caminhadas, mas também havia uma energia nervosa nele que a intrigava. Está tudo bem? Perguntou numa noite enquanto jantavam na varanda, aproveitando o clima ameno do final do outono. Gabriel quase derrubou o copo de vinho. Sim. Por que pergunta? Você tem estado... diferente. Mais agitado. Gabriel tentou um sorriso casual que não chegou nem perto de ser convincente. Apenas trabalho. Você sabe como é. Mas Carolina sabia que não era trabalho. Conhecia Gabriel bem o suficiente agora para distinguir sua ansiedade profissional de algo mais pessoal. Havia uma expectativa nele, como se estivesse aguardando algo importante. A resposta veio numa quinta-feira ensolarada, quando Gabriel sugeriu uma viagem para Campos do Jordão. É uma cidade linda nas montanhas, explicou durante o café da manhã. Pensei que você poderia gostar da arquitetura, dos jardins. Podemos ficar alguns dias. Carolina adorava viajar com Gabriel.
ele se transformava longe da fazenda, mais relaxado, mais espontâneo, mais disposto a experimentar coisas novas. Era como se a mudança de cenário permitisse que aspectos de sua personalidade, que ele mantinha cuidadosamente controlados, pudessem emergir. Eles partiram na sexta-feira de manhã, dirigindo pelas estradas serpenteantes das montanhas da Mantiqueira. Gabriel havia reservado uma suíte em uma pousada boutique com vista para o vale, um lugar romântico e íntimo que imediatamente fez Carolina suspeitar que havia algo mais por trás daquela viagem. Gabriel, disse enquanto admirava a vista espetacular da varanda de sua suíte, este lugar é incrível, muito romântico. Gabriel estava parado atrás dela, e Carolina podia sentir a tensão emanando de seu corpo como ondas de calor. Você gosta? Amo, mas não posso deixar de sentir que há algo que você não está me contando. Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que Carolina se virou para olhá-lo. Ele estava claramente lutando com alguma decisão interna, as mãos entrelaçadas nas costas de uma forma que ela havia aprendido a reconhecer como seu mecanismo de controle quando estava nervoso. Carolina, posso perguntar algo? Claro. Você é feliz? Comigo, com nossa vida juntos? A pergunta era tão inesperada e carregada de vulnerabilidade que Carolina sentiu seu coração se contrair. Gabriel, eu sou mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser. Por que pergunta isso? Porque há algo que quero fazer. Algo que pode parecer estranho, considerando que já somos casados. Carolina estava começando a compreender para onde aquela conversa estava indo, e seu coração começou a acelerar. O que você quer fazer? Gabriel respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Quero pedi-la em casamento, de novo, da forma certa desta vez. Carolina sentiu lágrimas imediatamente brotarem em seus olhos. Gabriel, deixe-me explicar, disse rapidamente como se temesse que ela fosse recusar. Sei que já somos casados legalmente. Sei que começamos isso por circunstâncias complicadas. Mas agora eu quero escolher você. E quero que você me escolha. Não por obrigação ou falta de alternativas, mas por amor. Gabriel se ajoelhou lentamente na varanda, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Quando a abriu, revelou um anel de diamante simples, mas elegante, claramente escolhido com cuidado e consideração pelo gosto dela. Carolina Maria Santos Almeida, disse, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Você aceita se casar comigo novamente? Desta vez por amor, desta vez por escolha própria? Carolina estava chorando livremente agora, as lágrimas correndo pelas bochechas enquanto olhava para o homem que havia se tornado o centro de seu mundo. Sim, sussurrou depois mais alto. Sim, 1000 vezes sim. Gabriel deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Depois se levantou e a beijou com uma paixão que os surpreendeu. Era como se todas as barreiras que haviam existido entre eles finalmente tivessem desaparecido completamente. Eu te amo tanto, murmurou contra seus lábios. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Eu também te amo. Tanto que às vezes me assusta. Eles se abraçaram na varanda enquanto o sol se punha sobre as montanhas. 2 pessoas que haviam encontrado no arranjo mais improvável a coisa mais preciosa. Amor verdadeiro e escolhido. Gabriel, disse Carolina depois de alguns minutos, posso perguntar quando você decidiu fazer isso? Gabriel sorriu, ainda segurando-a em seus braços. Lembra da manhã em que plantamos a horta? Quando você disse que sua casa era tanto sua quanto minha. Carolina assentiu. Foi naquele momento que percebi que não queria apenas que você se sentisse em casa comigo. Queria que soubesse que havia escolhido estar lá, que todos os dias acordava e escolhia você de novo. E o anel? Gabriel corou ligeiramente. Dona Maria me ajudou. Ela sabia seu gosto para joias, e eu... Bem, eu não tenho experiência comprando anéis de noivado. Carolina riu através das lágrimas. É perfeito. Você é perfeito. Não sou perfeito, mas sou seu. Naquela noite na pousada em Campos do Jordão, Carolina e Gabriel conversaram até altas horas sobre como seria sua nova cerimônia. Não seria apenas uma renovação de votos, seria o casamento que ambos realmente desejavam, uma celebração autêntica de amor escolhido.
Onde você gostaria que acontecesse? Perguntou Gabriel, deitado ao lado dela na cama, seus dedos traçando padrões distraídos em seu braço. Na capela que sua mãe construiu, respondeu Carolina sem hesitar. O lugar onde você me beijou pela primeira vez, onde prometemos nos amar. Gabriel sorriu, seus olhos brilhando na penumbra do quarto iluminado apenas pela lua. Pensei que diria isso. Já conversei com o padre da paróquia de Monte Verde. Ele pode celebrar uma cerimônia lá. Você já havia planejado tudo, disse Carolina, maravilhada com a atenção aos detalhes dele. Planejei com esperança, admitiu Gabriel. Mas tinha medo de que você achasse a ideia tola. Afinal, já somos casados oficialmente. Carolina se virou para ficar de frente para ele, seus rostos a poucos centímetros de distância. Gabriel, não há nada tolo em querer celebrar o amor. Sua mãe ficaria radiante sabendo que vocês dois finalmente encontraram a felicidade que ela sempre quis para você. Nos dias que se seguiram ao retorno à fazenda, Carolina mergulhou nos preparativos com uma alegria que não sentia desde a infância. Pela primeira vez na vida, estava planejando algo completamente escolhido por ela, algo que representava seus verdadeiros sentimentos. Dona Maria revelou-se uma aliada entusiasmada, confessando que havia esperado por aquele momento desde que Carolina chegara à fazenda. Eu sabia, disse a governanta enquanto ajudava Carolina a escolher flores do jardim para os arranjos. Desde a primeira semana, quando vi como o Gabriel olhava para a senhora. Aquele homem estava perdidamente apaixonado e nem sabia. Ele sabia, corrigiu Carolina sorrindo. Apenas levou tempo para aceitar que podia permitir-se ser feliz. Gabriel insistiu que a cerimônia fosse pequena e íntima. Além do padre, apenas Dona Maria, alguns funcionários mais próximos da fazenda e uma surpresa que ele havia preparado cuidadosamente. Carolina, disse numa manhã 3 dias antes da cerimônia marcada, há alguém que gostaria muito de estar presente no nosso casamento. Quem? Gabriel sorriu misteriosamente. É uma surpresa, mas posso garantir que vai ficar feliz. Na tarde do dia anterior à cerimônia, Carolina estava na cozinha ajudando Dona Maria com os preparativos quando ouviu o som de um carro chegando. Olhou pela janela e quase caiu da cadeira. Seu pai, João Santos, estava descendo de um carro dirigido por Gabriel, usando roupas novas e com uma aparência mais saudável do que ela o havia visto em anos. Pai! Carolina correu para fora da casa, jogando-se nos braços do homem que a havia criado. O que você está fazendo aqui? João abraçou a filha com lágrimas nos olhos. Seu marido veio me buscar. Disse que minha filha estava se casando de novo e que eu não poderia perder. Carolina olhou por cima do ombro do pai para Gabriel, que observava a reunião com um sorriso satisfeito. Como? Conversei com ele há algumas semanas, explicou Gabriel. Ele queria muito vir, mas estava preocupado em não ser bem-vindo. Achei que era hora de vocês se reconciliarem adequadamente. Carolina percebeu que durante os meses de felicidade na fazenda havia guardado uma mágoa residual contra o pai por tê-la vendido naquele casamento arranjado. Mas olhando para João agora, visivelmente mais saudável com roupas dignas, os olhos brilhando de alegria, compreendeu que ele havia tomado a única decisão possível nas circunstâncias desesperadoras que enfrentavam. Pai, disse pegando suas mãos calejadas, pode me perdoar por ter ficado ressentida? Minha filha, João balançou a cabeça, você me perdoa por ter tomado uma decisão tão difícil? Eu não tinha escolha, mas ainda assim... Pai, se você não tivesse feito aquilo, eu nunca teria encontrado o Gabriel. Nunca teria descoberto que o amor pode crescer nos lugares mais inesperados. Gabriel se aproximou deles, estendendo a mão para João. Senhor Santos, obrigado por criar uma filha tão extraordinária. E obrigado por ter a coragem de tomar uma decisão difícil que no final trouxe felicidade para todos nós. João apertou a mão de Gabriel com firmeza. Obrigado por cuidar dela melhor do que eu jamais poderia. Não melhor, corrigiu Gabriel. Diferente, mas com o mesmo amor. Naquela noite, Carolina teve a melhor noite de sono que havia tido em meses. Pela primeira vez desde que deixara Monte Verde, sentia que sua família estava completa. Não apenas recuperara o pai, mas ganhara um marido que a amava o suficiente para entender a importância daquela reconciliação.
Na manhã da cerimônia, Carolina acordou com o canto dos pássaros e a certeza absoluta de que aquele seria o dia mais importante de sua vida. Não porque estava se casando, tecnicamente já era casada há meses, mas porque estava escolhendo se casar por amor puro e simples. Dona Maria havia preparado um vestido simples, mas elegante, em tom marfim, que realçava a beleza natural de Carolina sem ostentação. Não havia véu. Carolina havia decidido que queria que Gabriel visse seu rosto claramente durante toda a cerimônia. "Está pronta, minha filha?" perguntou João, oferecendo o braço. Carolina olhou no espelho uma última vez, vendo não a jovem assustada que havia sido forçada a um casamento arranjado, mas uma mulher apaixonada que havia escolhido seu próprio destino. "Mais do que pronta, pai. Estou ansiosa." E pela primeira vez em sua vida, Carolina Santos Almeida caminhou em direção ao altar, sabendo exatamente por que estava lá. Porque amava e era amada em retorno. A caminhada até a capela no topo da montanha foi como um sonho. Carolina caminhava de braços dados com o pai pela trilha que conhecia de cor, mas desta vez, cada passo carregava um significado diferente. Não estava sendo levada para um destino incerto, estava escolhendo caminhar em direção ao seu futuro. A capela aberta estava decorada com simplicidade elegante, arranjos de rosas brancas e folhagens dos próprios jardins da fazenda, pequenas velas que tremulavam na brisa suave da montanha e bancos simples enfeitados com fitas de cetim. O sol da tarde filtrava-se através das árvores, criando um jogo de luz e sombra que transformava o espaço em algo quase mágico. Mas o que realmente tirou o fôlego de Carolina foi Gabriel. Ele estava parado no altar improvisado, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros. Mas o que mais chamava a atenção era sua expressão. Pela primeira vez desde que o conhecera, não havia nenhum vestígio de ansiedade ou tensão em seu rosto. Havia apenas amor puro, expectativa alegre e uma paz profunda que o transformava completamente. Quando os olhos dele se encontraram, Gabriel sorriu. Não o sorriso controlado que ela havia aprendido a reconhecer, mas um sorriso espontâneo e radiante que iluminou todo o seu rosto. O padre da paróquia de Monte Verde, um homem de meia idade com rosto bondoso, havia aceitado celebrar a cerimônia não tradicional com entusiasmo. Ele havia conhecido a mãe de Gabriel e compreendeu o significado daquele lugar para a família. "Meus queridos", começou quando Carolina chegou ao altar, "estamos aqui hoje para testemunhar algo extraordinário. Não apenas um casamento, mas uma escolha. Uma decisão consciente de dois corações que encontraram no amor a força para superar medos e circunstâncias." Carolina e Gabriel ficaram de frente um para o outro, suas mãos entrelaçadas. Carolina podia sentir um ligeiro tremor nos dedos dele, mas quando olhou em seus olhos, viu apenas determinação e amor. "Gabriel", disse o padre, "você gostaria de dizer por que escolheu estar aqui hoje?" Gabriel respirou fundo, seus olhos nunca deixando o rosto de Carolina. "Padre, eu passei 42 anos da minha vida acreditando que era incapaz de amar e de ser amado. Construí muros tão altos ao meu redor que nem eu mesmo sabia mais como derrubá-los." Sua voz estava firme, mas carregada de emoção. "Carolina não apenas encontrou uma porta nesses muros, ela me ensinou que eu não precisava deles." Gabriel fez uma pausa, tocando suavemente o rosto de Carolina com a mão livre. "Eu escolho Carolina não porque preciso de uma esposa, mas porque não consigo imaginar uma versão da minha vida sem ela. Escolho ela porque seu amor me fez descobrir quem eu realmente sou por baixo de todos os medos. Escolho ela porque todos os dias ela me torna uma versão melhor de mim mesmo." Carolina sentia lágrimas correndo silenciosamente por suas bochechas, mas eram lágrimas de alegria pura. "E você, Carolina?" perguntou o padre gentilmente. Carolina olhou para Gabriel, este homem complexo e maravilhoso que havia se tornado seu mundo inteiro, e sentiu uma clareza absoluta sobre o que queria dizer. "Padre, quando me casei com Gabriel pela primeira vez, foi porque não tinha escolha. Hoje estou aqui porque é a única escolha que faz sentido." Sua voz estava clara e firme. "Gabriel me ensinou que amor verdadeiro não é apenas paixão ou atração. É escolher cuidar de alguém todos os dias. É ver vulnerabilidade e responder com ternura.
é crescer junto mesmo quando é difícil. Carolina apertou as mãos de Gabriel. Eu escolho Gabriel porque ele me vê, realmente me vê. E me ama não apesar de quem sou, mas por causa de quem sou. Escolho ele porque sua honestidade me faz querer ser mais honesta. Sua gentileza me faz querer ser mais gentil. Seu amor me faz querer ser a melhor versão de mim mesma. O padre sorriu, claramente tocado pela sinceridade dos votos. Então, pelos poderes que me são conferidos, e mais importante, pelo amor que vocês escolheram construir, eu os declaro marido e mulher. Novamente, mas desta vez pela razão mais importante de todas, porque escolheram estar aqui. Quando Gabriel beijou Carolina, foi diferente de todos os beijos que haviam compartilhado antes. Foi um beijo que selava não apenas uma cerimônia, mas uma promessa, de que todos os dias eles escolheriam um ao outro novamente. O pequeno grupo presente, João Santos, Dona Maria, alguns funcionários da fazenda e o padre, aplaudiu com entusiasmo, mas Carolina mal percebia. Estava absorta na sensação de estar exatamente onde pertencia, com exatamente a pessoa certa. Quando finalmente se separaram, Gabriel sussurrou contra sua testa: agora somos casados pelas razões certas. Pelas únicas razões que importam, concordou Carolina. Mas foi quando se viraram para cumprimentar os convidados que Carolina teve a maior surpresa do dia. Entre as lágrimas de alegria de Dona Maria e os sorrisos emocionados dos funcionários, viu algo que a fez parar completamente. Gabriel estava abraçando seu pai. Não um aperto de mão formal, mas um abraço verdadeiro, cheio de afeto e gratidão. E João Santos estava retribuindo com igual calor, como se finalmente tivesse encontrado o filho que nunca teve. Obrigado, ouvia Gabriel dizer, por me dar a maior bênção da minha vida. Obrigado por torná-la tão feliz, respondeu João. Carolina compreendeu naquele momento que não havia apenas encontrado amor, havia encontrado família. Uma família escolhida, construída sobre bases de amor e respeito mútuo, em vez de apenas laços sanguíneos. Enquanto desciam a montanha juntos, agora verdadeiramente unidos, Carolina olhou para trás uma última vez para a capela onde haviam se tornado, finalmente e completamente, uma família. O sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu em tons dourados, e Carolina soube que aquele seria para sempre o momento mais perfeito de sua vida. Um ano depois da cerimônia na Capela da Montanha, Carolina estava na varanda da casa, observando Gabriel e seu pai trabalharem juntos na horta. João havia decidido se mudar permanentemente para a fazenda após Gabriel converter uma das casas menores da propriedade em uma residência confortável para ele. A decisão havia sido natural. 3 pessoas que haviam encontrado família umas nas outras não queriam se separar. Senhora Carolina, disse Dona Maria, aproximando-se com uma bandeja de limonada. Nunca vi o senhor Gabriel tão vivo. Era verdade. O homem que Carolina observava rindo enquanto ensinava técnicas de irrigação para João era irreconhecível quando comparado ao homem tenso e isolado que havia conhecido. Gabriel havia se transformado gradualmente, como uma planta que finalmente recebe a quantidade certa de luz e água. Ele sempre foi assim por dentro, respondeu Carolina. Apenas precisava de permissão para mostrar. Gabriel havia se tornado mais do que um marido amoroso. Havia se tornado um verdadeiro parceiro de vida. Eles haviam desenvolvido não apenas intimidade física, mas uma conexão profunda que os surpreendia constantemente. Gabriel havia aprendido a expressar afeto de formas que iam além das palavras, e Carolina havia descoberto aspectos de si mesma que só emergiam na segurança do amor incondicional dele. A fazenda havia prosperado sob sua administração conjunta. Carolina havia sugerido diversificar a produção, incluindo agricultura orgânica e turismo rural sustentável. Gabriel, inicialmente cético, havia ficado impressionado com o sucesso das ideias dela e gradualmente havia começado a consultá-la sobre todas as decisões importantes dos negócios. Você tem um instinto natural para pessoas e negócios, havia dito numa noite, revisando relatórios financeiros juntos. Deveria considerar fazer faculdade de administração. A sugestão havia plantado uma semente. Aos 21 anos, Carolina decidiu que nunca era tarde para perseguir sonhos adiados.
Havia se inscrito para um curso de administração rural à distância e Gabriel apoiava seus estudos com entusiasmo, muitas vezes ficando até tarde ajudando-a com projetos e pesquisas. Naquela tarde específica, Carolina estava relendo um ensaio que havia escrito sobre administração familiar de negócios rurais, quando Gabriel se aproximou da varanda, o rosto corado pelo trabalho ao sol. Seu pai está convencido de que pode criar um sistema de compostagem revolucionário, disse, beijando-a suavemente antes de se sentar ao lado dela. E você acredita nele? Acredito em qualquer pessoa que você ama, respondeu Gabriel simplesmente. Era esse tipo de declaração casual que ainda fazia o coração de Carolina acelerar. Gabriel havia desenvolvido uma forma única de expressar amor, não através de grandes gestos românticos, mas através de pequenas afirmações diárias de sua devoção. Gabriel, disse Carolina, fechando o laptop, posso perguntar algo? Sempre. Você já se arrepende? De como tudo começou, de como chegamos aqui? Gabriel a olhou com surpresa genuína. Me arrepender? Carolina, como posso me arrepender da sequência de eventos que me trouxe a coisa mais preciosa da minha vida, mesmo sabendo que começou com uma transação comercial? Que eu fui essencialmente vendida para você? Gabriel pegou suas mãos, sua expressão tornando-se séria. Carolina, ouça-me bem. Sim, nosso casamento começou de forma pouco convencional, mas cada dia desde então foi uma escolha. Sua escolha de ficar, minha escolha de abrir meu coração. Nossa escolha de construir algo real e verdadeiro. Gabriel fez uma pausa, estudando o rosto dela. Além disso, continuou com um pequeno sorriso, se eu pudesse voltar no tempo e saber tudo o que sei agora, assinaria aqueles documentos novamente. Com alegria. Carolina sentiu lágrimas picar em seus olhos, lágrimas de gratidão por ter encontrado alguém que entendia que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis. Eu também, admitiu. Assinaria sabendo que aquele seria o primeiro passo para a maior aventura da minha vida. Naquela noite, depois do jantar, Carolina encontrou Gabriel na biblioteca lendo, não um livro sobre relacionamentos ou desenvolvimento pessoal, mas um romance simples. Era uma pequena mudança, mas significativa. Ele não precisava mais estudar como ser humano. Havia aprendido a simplesmente ser. Posso interromper? Perguntou, sentando-se ao lado dele no sofá. Gabriel fechou o livro imediatamente, dando-lhe toda a sua atenção. Outro hábito adorável que havia desenvolvido. Sempre. O que está pensando? Estou pensando em como somos sortudos. Sortudos? Para encontrar um ao outro. Para descobrir que o amor pode crescer onde menos esperamos. Para aprender que, às vezes, o destino nos empurra exatamente para onde precisamos estar, mesmo quando não compreendemos o caminho. Gabriel sorriu, puxando-a para mais perto dele no sofá. Você sabe o que mais me impressiona? O quê? Como você conseguiu ver através de todos os meus medos e muros para encontrar algo que valia a pena amar? Como teve paciência para esperar eu me tornar digno do que você oferecia? Gabriel, você sempre foi digno. Apenas precisava acreditar nisso. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a paz simples de estarem juntos. Através da janela, podiam ver as luzes da casa do pai de Carolina, onde ele provavelmente estava lendo ou trabalhando em seus projetos de compostagem. Carolina, disse Gabriel finalmente, obrigado. Por quê? Por me ensinar que o amor não é algo que simplesmente acontece conosco. É algo que escolhemos construir todos os dias, com pequenos atos de bondade e grandes momentos de coragem. Carolina se aconchegou mais contra ele, sentindo a solidez de seu peito subindo e descendo com a respiração tranquila. Obrigada por me ensinar que casa não é um lugar, é uma pessoa. E que família não é apenas sangue. São as pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. Quando finalmente foram para a cama naquela noite, Carolina refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. De um casamento arranjado por desespero econômico para um amor escolhido e cultivado com cuidado. De dois estranhos assustados para parceiros verdadeiros que haviam aprendido a ser vulneráveis um com o outro. Deitada ao lado de Gabriel, ouvindo sua respiração gradualmente se aprofundar enquanto adormecia,
Carolina sentiu uma gratidão profunda pelo caminho tortuoso que os havia unido. Porque às vezes o destino nos conduz pelos caminhos mais improváveis para nos mostrar que o amor verdadeiro não é sobre perfeição ou facilidade. É sobre escolha, crescimento e a coragem de se permitir ser transformado por outra pessoa. E enquanto a lua se erguia sobre as montanhas da Mantiqueira, iluminando a fazenda onde 3 pessoas haviam encontrado família, umas nas outras, Carolina adormeceu com a certeza absoluta de que havia encontrado seu lugar no mundo. O amor havia começado como destino imposto, mas havia se transformado na escolha mais livre e verdadeira de sua vida.